Não é a nossa idade que determina exatamente se a gente se tornou ou não adultos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Bom, o ano é 2015 e eu voltando de uma visita comercial que eu tinha feito para um cliente em Lages, pela BR-282, fazendo uma pequena ultrapassagem forçada, acabei colidindo de frente com outro veículo. Parece trágico, né? Mas na verdade foi a maior lição de maturidade que eu pude ter na minha vida até então. Bom, aí vocês devem estar achando estranho, né? Como assim, bateu o carro e aprendeu? Mas na realidade, a partir disso vieram várias coisas. A gente foi morar junto em outubro de 2014 e esse acidente aconteceu em abril de 2015. Eu estava inclusive fora também de Floripa, eu estava numa viagem da empresa que eu trabalhava e esse acidente aconteceu. E a partir desse acidente, a gente teve um mês aí de luto, vamos dizer assim, de tudo que tinha acontecido, para assimilar tudo que estava acontecendo. Graças a Deus as perdas foram só materiais, né? O Luiz ficou bem, as pessoas envolvidas no acidente também. Mas dali pra frente a nossa vida começou a mudar para melhor. O que mudou, na verdade, foi esse entendimento de quem eu estava sendo naquele momento daquele acidente. Uma pessoa com 29 anos, 28, 29 anos, que estava agindo como se fosse um adolescente. Correndo, sendo imprudente, fazendo uma ultrapassagem. Com uma pressa desnecessária, porque não tinha hora para chegar, né? Sem nenhum tipo de necessidade de estar fazendo aquilo ali, né? E depois que isso aconteceu, um tempo depois, enfim, eu até era sócio ainda da Lógica aí na época, eu contei para os meus sócios exatamente o que aconteceu, e aí o meu sócio, um deles, o Bruno, chegou para mim e falou assim: olha, nós vamos te ajudar, mas quem vai arcar com esse acidente no final das contas é você. Para que você principalmente entenda o poder dessa ação e dessa escolha que tu teve. O acidente foi causado por ti e nada mais do que isso. Então faça desse limão uma limonada e aprenda com tudo isso. E a nossa imprudência como casal começou até antes disso, porque a gente tinha adquirido esse carro há uns 3 meses e ele não tinha seguro. E era o primeiro carro, assim, um pouco melhor que a gente tinha comprado, né? E a gente não tinha seguro. Então já ficou aí lição número 1 do vídeo, né? Seguro é algo que a gente faz para não usar, mas a gente faz. Porque eu acho que naquele momento a gente viu que, sei lá, R$1.000, R$2.000 do seguro teria feito diferença no cálculo, dos prejuízos do que aconteceu. Mas mesmo se tivesse seguro, isso não ia trazer o ensinamento que trouxe. Porque Sim. O que a gente quer falar nesse vídeo é sobre maturidade. E a maturidade, se eu não tivesse essa perda material na época, isso com toda certeza não iria trazer o ensinamento que trouxe, que é me tornar um adulto. O que é se tornar um adulto? É quando a gente enxerga que nós temos responsabilidades acima daquelas que a gente tinha quando era adolescente. Na ocasião, a gente estava morando junto há pouco mais de 8 meses e, querendo ou não, o fato de morarmos juntos, de pagarmos as próprias contas, fazia com que a gente se entendesse como um casal. E se entendendo como um casal, a gente acaba se entendendo também como adulto. Isso não estava acontecendo. Então, assim, tem várias atitudes que nós tomamos ao longo da vida, mesmo sendo adulto, que são atitudes de adolescente, sabe? Às vezes a roupa que a gente veste, os brinquedos que a gente brinca, as coleções que a gente tem, várias coisas que a gente vai acumulando ao longo da vida e que parece que nos prende numa fase da vida que já passou, né? E até a questão também, que eu acho que veio com o tempo, porque naquele momento, o que acontece? A gente ainda não estava se enxergando como família, nós dois. Então, a nossa primeira questão é, vamos correr para nossa família. Então, naquele momento a gente teve alguns gastos e tal, a gente recorreu à família para nos ajudar naquele primeiro momento. Porque a gente ainda não enxergava que a gente deveria tentar se bastar,
que a gente deveria se virar. Sim. Então, e isso também aconteceu com o tempo, né? A gente depois vai indo e voltando na história várias vezes, né? Mas hoje a gente mora numa outra cidade, a gente vive a nossa vida aqui nós dois, a gente sabe que tem uma família lá em Floripa para nos acolher a qualquer momento, mas a gente não conta mais com isso. Hoje a gente se vira, literalmente, a gente se mudou, a gente vai para um lado, vai para o outro, a gente só comunica a nossa família, mas não que agora a gente vá para eles como um socorro. Então, e naquela época a gente ainda tinha essa mentalidade. Então eu acho que isso foi acontecendo depois do acidente. Naquele momento a gente ainda acionou dessa forma. É que essa virada de chave de tentar ou de não pensar mais nos pais como uma fonte de socorro financeiro, falando dessa forma, né? Ela passou a acontecer principalmente quando a gente veio para Jaraguá do Sul. Sim. E isso já foi em 2019. Sim. Né? A partir do momento até que a gente decidiu vir para cá, a gente só comunicou eles, entendendo que, tipo assim, agora é nós, entendeu? Lá a gente tinha toda uma ajuda, né? Principalmente financeira da família do Luiz. A gente morava num apartamento que era emprestado pelo pai dele. Então aqui a gente paga o nosso aluguel. Então assim, realmente foi uma virada de chave, principalmente a mudança para cá. Sim. Mas ela começou lá com um acidente, né? As coisas foram acontecendo e a maturidade foi vindo com o tempo. É bem isso, cara. Em 2014 foi a primeira virada de chave, em 2019 foi a segunda virada de chave e parece que a gente falando desse tipo de coisa, a vida ficou chata, né? As coleções que eu tinha, ou sei lá, as brincadeiras, o videogame, ou até as brincadeiras com os amigos, bebedeira. A gente não é de beber, mas enfim, a gente vê que tem gente que gosta de beber e às vezes continua bebendo. Até tem um amigo nosso, o Johnny, né? O Johnny dá algumas lições bem bacanas, assim, porque na adolescência era o casal ali gostava de beber, enfim, e depois que ele se tornou adulto passou a ser um apreciador, né? Da bebida. Não mais beber pra cair, pra passar mal, né? Mais beber... Oh, meu Deus do céu! Beber pra saborear uma bebida, né? Beber pra experimentar, pra saborear, até pra ficar alegrinho, mas não necessariamente pra perder a consciência. Então, assim, a vida adulta, pra mim, e eu falo por mim, depois a Carol pode complementar, ela abriu a minha mente, sendo bem sincero, assim. A partir do momento que eu me entendi, me enxerguei como um adulto, aí eu vou falar como meu pai falava, né, como um provedor da família, né, trazendo a Carol para vir morar aqui junto comigo em Jaraguá do Sul, porque eu vim primeiro e disse para ela, venha, porque agora nós temos segurança para estar aqui. E aí ela veio, né, encarou essa loucura junto comigo e a gente foi transformando cada vez mais as coisas. O aluguel hoje a gente paga, as nossas contas a gente paga, a gente já começou a ter uma reserva financeira que nos torna ainda mais independentes. Que ainda era uma falha nossa não ter uma reserva boa, assim, né? Que nos deixasse tranquilos realmente. E aí vem também, junto com essa maturidade individual, vem a maturidade do casal, né? Nossa, muito. Pra quem não sabe, a gente namora desde 2003. Isso fazem quase 18 anos. Então esse ano a gente vai fazer 18 anos juntos. Só que, cara, imagina, a gente passou por todas as fases, né? De adolescência e tal, juntos. E a nossa vinda pra cá veio com algumas decisões. Uma delas é que por um tempo eu abriria mão da minha carreira, inclusive, né? Da minha questão profissional. E muita gente, eu acho que achou muito estranho ou até julgou a forma como a gente escolheu viver, né? De eu me tornar um pouco mais dona de casa, de eu ser esse suporte pro Luiz. Para quem também não nos conhece um pouquinho, o Luiz hoje ele trabalha uma carga aí de 11 a 12 horas por dia. Então a gente viu que era importante ter alguém em casa dando esse suporte, alguém que não estivesse trabalhando tanto, para que a casa funcione, para que tenha comida na geladeira, para que tenha... Cara, uma casa exige uma logística, né? Sim. Então, e a gente entendeu isso como estamos dividindo tarefas para que as coisas funcionem pra gente como um casal. Então, isso também... foi de uma maturidade que foi vindo, porque eu mesma tinha preconceito de estar nessa situação por um tempo, né? Agora as coisas vão mudar um pouquinho de novo, se Deus quiser a gente vai ter outros desafios profissionais, mas enfim, é entender que cada etapa
fez a gente evoluir, a gente tá onde a gente tá agora, né? A gente tem muita coisa que a gente quer evoluir. A gente percebe que a gente tá aí agora num degrauzinho um pouquinho maior do que a gente tava quando chegou em Jaraguá, mas a escadaria ainda é longa, com certeza. E essa vida adulta é a vida onde, por exemplo, chega um final de semana, a gente vai pro quintal e limpa o quintal e se diverte com aquilo ali, ou então a gente resolve limpar a piscina, ou a gente resolve ficar tranquilos, sabendo que a gente está tomando uma decisão consciente, ou aqui gravando esses vídeos para vocês. Hoje é feriado e a gente está aqui trabalhando e felizes por dividir um pouquinho do nosso final de semana para também trabalhar e curtir, descansar. E uma coisa que mudou muito foi o horror que eu tinha à rotina. Nós dois. Na minha cabeça, né? Principalmente eu falava isso pra ti direto. Meu Deus, eu não me vejo batendo ponto. Acordando cedo. Meu Deus, eu não me vejo acordando cedo. Meu Deus, eu quero dormir até tarde. Ou, enfim, eu quero empreender, né? Lá na Lógica E, eu quero empreender pra ter mais liberdade. Cara, umas viagens de adolescente assim. Ah, eu quero ficar rico porque eu quero viajar o mundo inteiro. Gente, pelo amor de Deus, olha, foi libertador quando isso mudou, né? Hoje, pô, a gente acorda cedo, tem dia que dá um saco acordar cedo, mas é consciente que é. Porque a maioria dos outros dias é legal pra cacete acordar e render, Mas isso é outra coisa que a maturidade trouxe, é entender que a gente não vai fazer as coisas só quando a gente tá com vontade, porque a gente não é criança mimada. E que a gente não vai fazer só as coisas que gosta também, exatamente. Né? Então, tipo, cara, hoje é feriado, a gente acordou 7 e pouco da manhã, porque a gente tinha um cliente de mentoria 8h30 que a gente marcou, que a gente quis fazer nesse horário, pra fazer o dia render. Então, hoje, final de semana, ninguém aqui dorme até 10 da manhã, isso não acontece mais. Porque a gente entendeu que até no final de semana, quando a gente cria mais ou menos uma rotina, no sentido assim, de acordar ali entre 7 e 8h30, de dormir até meia-noite, meia-noite e meia no final de semana, a gente não precisa dormir às 3 da manhã e acordar às 10 como a gente fazia. Porque isso realmente te deixa podre na segunda-feira. Nossa, se estraga. Então a gente entendeu que assim, cara, eu hoje não tenho um horário de trabalho, mas eu criei a minha rotina. Eu gosto, por exemplo, de ir na academia sempre no mesmo horário, porque isso faz com que eu crie uma rotina, com que eu esteja determinada a ir lá. Não importa se está chovendo, se está frio, eu tenho o compromisso de ir lá treinar. Então, a gente foi amando rotina. Então, é muito louco. A gente tá ficando velho, ok, né? Mas a gente vai entendendo e valorizando coisas que antes a gente tinha meio que aversão, assim. Gente, se tornar adulto é uma questão de entendimento e é principalmente uma questão de escolha. Quando a gente começa a enxergar naquilo que a vida nos proporciona, porque assim, você vai ter que se tornar adulto de uma maneira ou de outra, vai ser meio que na marra isso que vai acontecer. Se tu não fizer isso sozinho, a vida vai te forçar. A vida vai forçar, ou por causa de uma doença que vai vir, ou por causa de uma situação qualquer, ou por uma separação, ou por uma união, ou até por um pelo filho. Falecimento, às vezes, dos pais, que daí tem aquela quebra e aí, de repente, tu te vê sozinho, porque tu dependia deles e agora tu vai ter que te virar. E aquela situação vai te fazer mais forte. Então, é aquela coisa, a gente pode aprender pelo amor ou pela dor, né? Se a gente não aprende pelo amor, algo em algum momento vai acontecer e vai fazer a gente romper essa barreira e virar adulto. Não tem jeito. Enfim, gente, esse é um vídeo para que... Um devaneio. É um devaneio aí que a gente teve essa semana, né? De o quão legal é se tornar adulto. Esse insight, ele fez parte, na verdade, de uma série que a gente estava vendo de Sandy Júnior, né? O Sandy Júnior, para quem não sabe aí, não tem como não saber quem é Sandy Júnior, mas eles começaram a carreira deles muito criança e depois de um tempo se encheram um saco e resolveram viver uma vida adulta, né? Ficaram 12 anos longe um do outro, em relação à carreira profissional, obviamente. E depois fizeram uma turnê em 2019 que foi sensacional, mas já com uma consciência adulta muito legal, né? Reviver aquilo de forma leve, né? Reviver de forma leve e reviver entendendo que você se tornou a sua melhor versão a partir do momento que você entendeu quem você é. E isso me traz também, em alguns momentos, agora eu tô falando da série, nos momentos da Sandy se vendo em coisas anteriores para eles fazerem, ela falando assim que aprendeu a não ter vergonha daquilo ali.
Porque aquilo ali fez parte, tipo, ela olhava e dizia, pra uma menina de 15 anos até que tá legal. Então, a gente também se julga demais, né? Nossa, mãe. Então, às vezes é legal a gente olhar e pensar, tá, mas eu tinha 20 anos, tá ok, vai, pra aquela época eu acho que tava bom. Então, a gente também ter menos vergonha do que a gente fez, porque se a gente realmente olhar agora pra uma coisa que a gente fez com 15 anos e não ter um pouquinho de vergonha, alguma coisa tá errada. Talvez a gente não esteja adulto o suficiente ainda. Então, é normal que a gente amadureça e olhe para aquilo com um olhar de que, se eu fosse fazer isso hoje, eu faria diferente. Mas tendo orgulho também da nossa jornada, né? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, curta e compartilhe, principalmente com outras pessoas que vocês queiram que se tornem adultos. Segue a gente lá pelo Instagram também, que lá a gente tá sempre nos stories, enfim, tá sempre postando mais conteúdos por lá. Um abraço Um beijo e até o próximo vídeo.